Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação pela primeira vez conversar com a Elastic. Vamos conversar com Pedro Senger, ele é vice-presidente da área América Latina. Puxa vida, obrigado pela oportunidade. Tem muita coisa para a gente apresentar e conversar aqui hoje, não é isso, Pedro? Muito obrigado. Obrigado você, Xandó. É um grande prazer estar aqui hoje, falar um pouquinho mais a respeito da Elastic, nossos desafios. E é isso, eu acho um assunto bastante amplo para que a gente possa trocar uma ideia. Um abraço a você, obrigado pela oportunidade. Com certeza, e eu realmente tenho muita curiosidade e interesse pelo assunto. Então, para a gente começar, conta um pouco para a gente quem é a empresa, de onde ela vem, quanto tempo ela está no Brasil. Vamos falar um pouquinho desse contexto, porque é bem interessante. Inclusive, você já me adiantou que a origem da empresa tem uma história bem curiosa. Então, vamos contar um pouquinho disso. Ok, Xandó. Bom, antes de mais nada, a Elastic é uma empresa de aproximadamente 10 anos, e ela nasce justamente quando a esposa do fundador da organização, que estava fazendo um curso para chefe de cozinha, ela, ela pede ao marido que procure um mecanismo, que procure desenvolver um mecanismo de busca de receitas, né? Então, ela fazia um curso em Cordon Bleu e que ela precisava buscar receitas no mundo todo, buscar receitas em dados estruturados, em dados não estruturados, e foi assim que surgiu o Elastic. Elastic, então, uma empresa de 10 anos, Elastic é uma empresa open source, isso eu acho que é muito importante a gente comentar, é uma empresa open source com uma comunidade no Brasil de aproximadamente 17 mil pessoas. Vocês imaginam o universo que está atrás disso? 17 mil pessoas colaborando entre si, colaborando no desenvolvimento. E aí, Xandó, você comentou um pouco das áreas de atuação da Elastic. Ela atua fundamentalmente em segurança, segurança da informação, ela atua em observabilidade e ela atua no mecanismo de busca, sempre baseado numa plataforma única, Xandó. Isso traz uma maximização de investimento muito grande, isso traz um melhor retorno e, sobretudo, Xandó, um time to market diferenciado aos nossos clientes que trabalham com a gente já há algum tempo. Obrigado mais uma vez. Não. Sabe que eu estou achando isso bem interessante, até muito oportuno você contar essa história, porque quando a gente fala em busca, quem não precisa, quem não tem essa necessidade, mas a tecnologia que foi desenvolvida, né, pela Elastic não só permite que se faça buscas tradicionais, como multiplataforma, não importa onde está a informação, enfim, isso até faz com que permita depois trabalhar com solução de segurança, mas a gente vai falar isso depois. Comenta um pouco sobre esse caráter amplo da solução, dos objetos de busca da Elastic. Então, você colocou muito bem, não importa onde esteja a informação, até porque hoje a informação ela é por si só, as empresas trabalham com dados em todo lugar, né? Hoje a gente fala muito de cloud, em diferentes provedores de cloud, em diferentes hyperscalers, mas você tem dados on-premises, você tem dado hoje cada vez mais no chamado edge computing também. Então você vai ter dados por toda a extensão de uma organização, física ou não fisicamente. A Elastic é capaz de olhar todas essas informações e mais, ela é capaz de olhar todo e qualquer tipo de dado e trazer uma visão única. O grande problema das organizações não é incomum, você deve ter ouvido falar, por exemplo, de ransomware, já que você deu uma puxada para cybersecurity. Não é incomum dados serem sequestrados e as organizações não saberem quais os dados foram sequestrados, ou seja, falta de visibilidade gera insegurança, falta de visibilidade gera perda, falta de visibilidade
gera danos reputacionais às organizações. É aí que a gente está trabalhando, não importa onde o dado esteja, garantindo essa visibilidade. É aí que a gente está trabalhando, garantindo a continuidade dos negócios dos nossos clientes, Xandó. Sabe que com essa tua colocação, eu entendo um pouco mais a empresa. A gente está conversando aqui durante algum tempo, mas agora ficou até mais claro para mim o porquê que existem esses três pilares da Elastic. Porque, na verdade, por trás está praticamente o mesmo mecanismo. O engine da observabilidade e da segurança passa pelo mesmo lugar, não é isso? Passa pelo mesmo lugar, por isso nós temos uma plataforma sobre a qual é construído as três soluções, né? Que nós hoje comercializamos, a solução de segurança, destacando-se o CIEM, a solução de observabilidade completa, destacando desde os logs, as métricas, ou até os Application Performance Management, muito apoiado com Synthetic Analytics, onde você emula a experiência, e o mecanismo de search. A plataforma é a única realmente, e isso permite uma unicidade, isso permite, mais uma vez, uma melhor gestão, dando a visibilidade que todos precisamos para a tomada de decisão e para a proteção dos nossos ambientes de trabalho. Principalmente no que tange a segurança, eu converso com muitas empresas de segurança, adoro conversar sobre esse tema, embora às vezes me dê arrepios, porque a gente fica sabendo de coisas complicadas, né? Enfim, você citou ransomware agora há pouco, algo que infelizmente eu achava que estava acabando, mas não, parece que infelizmente já está na versão 2.0 ou 3.0 dos ataques de ransomware. Mas eu achei muito interessante quando você falou em CIEM, né? CIEM é exatamente aquele recurso que permite agregar informações vindas de vários pontos da empresa, né, que você observa, que você consolida e que você pesquisa para saber o que é relevante, né? Então, incrível, realmente fechou completamente na minha cabeça aqui o que está acontecendo por trás da Elastic. E o que é bonito dessa solução, como você disse, é baseada numa solução open source, existe uma comunidade, mas aí qual é a colaboração, qual é o papel da Elastic no sentido de agregar o serviço profissional dentro dessas soluções? Como é que vocês atuam em relação aos clientes, além do open source? Não é incomum, Xandó, antes de mais nada, o fato de ser open source não é incomum, eu diria até bastante frequente. Os nossos clientes, as organizações com as quais nos relacionamos, começarem a fazer uso da nossa solução a partir da versão comunidade, a partir da versão basic. Isso confere, normalmente, um conhecimento prévio do potencial de onde as organizações podem chegar. Nesse momento, é quando atinge um determinado nível de criticidade, um determinado nível de relevância, é quando a gente acaba juntando a questão Elastic, as versões Enterprise, e o cliente, permitindo que novas features sejam utilizadas, permitindo que o suporte adequado seja dado, permitindo com que a maturidade entre. Essa entrega é feita através de parceiros nossos de negócios, através da nossa própria área de serviços profissionais e complementada sempre pela comunidade, como você bem colocou ao início. Então, hoje a gente tem um universo bastante amplo, um universo, eu diria, bastante sólido, que permite e vem permitindo que os ciclos de venda sejam diminuídos e os ciclos de entrega sejam maximizados. Eles são hoje mais rápidos do que eventualmente você tinha no passado recente. E a força está aí, a força está nessa amplitude a qual eu comento, e a força está lá no início com essa questão open source conectado. Puxa vida, sabe que nesse momento da nossa conversa, na edição, eu vou colocar aqui embaixo a URL do site
de vocês, porque tem muitas informações interessantes, mas ali eu me impressionei, vocês têm ali uma área de clientes, e clientes de quilate extraordinário, como uma Microsoft, uma Uber, uma Netflix, enfim, me chamou a atenção. Então eu queria que você comentasse, em linhas gerais, qual é o perfil, quais são as verticais que se sensibilizam, que precisa das soluções de Elastic, né? Seja no Brasil, seja fora. Vamos conhecer quem é o cliente da Elastic. Bom, Xandó, os nossos clientes, você comentou bem as empresas de tecnologia, como a Microsoft, né? Você falou do Uber também, por outro lado, mas os nossos clientes, na América Latina, no Brasil e globalmente também, eles começam naquelas empresas pequenas e eles terminam nas empresas de grandíssimo porte. O nosso foco prioritário, primordial, são nas empresas de maior porte, nas empresas que geram mais dados, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. E quando a gente olha para as verticais dentro dessas empresas que mais geram dados, nossa primeira vertical é a Financial Services. Financial Services destacaríamos os grandes bancos, as grandes fintechs, cada vez hoje numa dinâmica cada vez mais acentuada, num crescimento cada vez mais rápido, seguradoras. Depois, a gente olha as grandes empresas associadas a telecomunicações, então todas as telcos são grandes clientes. Depois, grandes varejistas, inclusive com a onda do e-commerce, com a pandemia, e aí você tem até pernas dos grandes varejos, como grandes empresas de logística, por exemplo. Aí, depois disso, você tem o setor público. O setor público vem crescendo e vem crescendo de forma exponencial, visando melhorar serviços à sociedade, né? Eu acho que o Brasil, nesse ponto, nesse particular, está andando bastante bem, inclusive. Aí, então, tem eu diria, duas verticais que vem crescendo de forma acelerada. Uma delas é healthcare e a outra é o setor de utilities, destacando o setor de energia, Xandó. Não, puxa vida. Não, é interessante realmente quem é que não precisa de um bom tratamento de dados, manipulação de dados, é que realmente me chamou a atenção aí o porte dessas empresas, mas como você bem falou, do Oiapoque ao Chuí, a solução se aplica e tem tudo a ver. Agora, a gente não pode terminar essa conversa sem você contar um pouco, né? A empresa é relativamente nova, tem 10 anos, como é que tem sido a aceitação, como é que tem sido os resultados da empresa nesses últimos anos? Talvez você não possa entrar em muitos detalhes, eu sei, em termos de números, mas é importante a gente saber como é que tem sido essa evolução ao longo dos últimos anos. Xandó, antes de eu falar de evolução, de resultados, eu só queria fazer um comentário que eu acho que nós não tivemos oportunidade. Claro. Dentro desse cenário de três soluções sobre uma única plataforma, a gente destaca as soluções de segurança e observabilidade. E o mercado hoje, quando você olha segurança e observabilidade, existe uma tendência que é uma convergência entre essas duas áreas. E essa convergência ela se dá, na verdade, porque o dado que ameaça, ele é o dado que alimenta ou que paralisa o negócio. Então, eu observo e eu cuido. E essa convergência entre o chamado CIO e o chamado CISO, ou CISO, ela está cada vez mais forte no mercado, a cooperação dessas áreas. Então, a Elastic atua aí, a Elastic atua garantindo essa visibilidade do dado, não importando onde ele esteja, não importando que tipo de dado e não importando a quantidade. Ela escala, necessariamente ela é escalável ao limite da geração de dados atuais e futuras. Voltando à questão do crescimento, a empresa vem crescendo, eu diria, de forma exponencial ao longo dos últimos anos. Algumas verticais, algumas das soluções, como a solução de security, vem crescendo na grandeza de 80%, justamente por essa integração que eu comentei. Então, a gente vem com um crescimento muito significativo no mercado nacional, regional e global.
Então, eu fico muito contente e razão pela qual hoje me dá uma satisfação muito grande de te dizer, nós temos uma participação no core business dos nossos clientes. No final do dia, somos parte da engrenagem, parte da transformação digital dos nossos clientes, que sempre vai se dar através dos dados na sociedade em que vivemos, Xandó. Não, puxa vida, não, com certeza, muito interessante isso. Tem um assunto que a gente não vai conseguir adentrar nessa nossa conversa pela falta do tempo, mas tá aí, ó, um bom pretexto para a gente voltar a falar rapidamente de novo, que é na parte de segurança vocês começaram a produzir um relatório de vulnerabilidades, de ameaças, né? E eu até vou procurar aqui a URL colocar na hora da edição, para que as pessoas vejam que isso é um serviço muito interessante para que as pessoas conheçam pela lente da Elastic, né, tendo feito essas análises, como é que está a parte de segurança. De qualquer forma, eu preciso agradecer muito você pela oportunidade e gostaria que a gente pudesse estar numa próxima ocasião em torno de uma mesa, tomando um café ao vivo para gravar um Papo Fácil presencial, que tal? Vai ser um prazer. E você comentou essa questão deste report. É interessante. Mais uma vez, coleta de dados. Isso significa correlacionar dados. Isso significa a solução de searching à disposição do mundo, à disposição da nossa área de segurança, do nosso solução para segurança cibernética, o nosso CIEM. Basicamente, através da telemetria, você consegue extrair uma visão do que está passando e mostrar desafios que cada vez mais, obviamente, mantendo toda a questão de confidencialidade, jamais ferindo esse aspecto, mas de extrair conhecimento. Então, é isso, é mais uma vez o Searching à disposição de estudos, de pesquisas, de inovação, Xandó. Você acabou de falar, é produzido pelo Elastic Security Labs. Inovação, trazer novidades, trazer compromisso, firmar compromissos com o mercado. Esse é o objetivo. Não, com certeza. Na nossa próxima conversa, a gente pode mergulhar ainda mais nisso, que é um assunto que me interessa bastante. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Pedro Senger, vice-presidente área América Latina da Elastic. Super obrigado, fique bem e até essa nossa próxima conversa, que não demore muito não, tá bom? Não vai demorar não. Vamos lá. Um abraço, uma boa tarde a todos.